nós vamos estudar a lição 8, Passos para a Vitória sobre o Pecado. Romanos capítulo 6, todo o capítulo. Eu vou ler apenas aqui os primeiros versículos, Romanos capítulo 6, verso 1 e 2. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Começando aqui a lição, embora o tema seja passos para a vitória sobre o pecado, já na introdução é deixado bem claro aqui que nós já temos a vitória, sobre o pecado. Mas nós precisamos seguir passos sempre para que nós não estejamos caindo em pecado, para que nós não estejamos desistindo da nossa caminhada de santidade, de cuidado, de amor. Então aqui a lição começa dizendo: a libertação do pecado já é uma realidade, porque o nosso velho homem está morto. E é a citação aqui dos versos 17 e 18 do nosso texto base, que é Romanos 6. Vou ler aqui. Graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos de justiça. Então nós somos livres, libertados do pecado. Somos servos da justiça e não do pecado. Interessante que você passa de ser escravo do pecado, servo do pecado, para ser servo da justiça. E nós vamos ver isso nos pontos aqui, dos passos sobre a vitória aqui, sobre o pecado. Então, já na introdução, explica melhor aqui. Embora nós estamos libertos, isso não significa que nós não somos pecadores. Então, a Bíblia não está sugerindo que os cristãos não são pecadores. Somos pecadores. Também não está sugerindo que nós não temos mais problemas com o pecado. Claro que temos. Ou como temos, problema com o pecado. Mas que fique bem claro, e é esse o objetivo dessa lição, nós estamos libertos do domínio absoluto do pecado. Nós estamos libertos de viver nas tendências do pecado. E essa libertação nos faz desfrutar da presença de Deus, e aqui diz, através disso, destruir as tendências carnais, mortificando as obras da carne. É um resumo quase da nossa lição aqui. Alguém pode dizer, mas se eu sou liberto do pecado, então por que eu cometo pecados? Ou por que eu estou sendo levado para esse lado? E a gente sempre fala, se você tem esses questionamentos, é porque você realmente é cristão, Porque o pecador que não é cristão, ele não luta contra o pecado, ele busca cada vez mais justificar o seu pecado. Quando a gente ouve frases que a pessoa, como diz assim, o pecado é não amar, o pecado é não fazer isso, pecado é ficar assim, pecado usa o termo pecado como o oposto do que é o pecado. A pessoa usa o termo pecado dizendo assim, pecado não é mentir, é não mentir, pecado é não trair. Vocês estão entendendo?
Pois é. Roubar não. Ou seja, a honestidade, ela é vista como burrice, como prejuízo. Você está desperdiçando o seu tempo com a igreja, está desperdiçando o seu dinheiro, né? Gastando, dando dízimo. Então, as pessoas vão totalmente invertido ao que é verdadeiro. Então, nós, infelizmente, irmãos, nós pecamos. E, infelizmente, em algumas situações, tem uns irmãos que parece que nem crente é, né? Porque exagera no negócio, né? Mas Deus pode mudar essa vida, como pode mudar a nossa vida, trazer de volta. E esse incômodo do Senhor na nossa mente é o que nos prova que nós somos transformados, somos libertos. É como se você vive num mundo, e esse mundo traz te puxa tanto, né? O inimigo tenta, o inimigo é astuto, e muitas vezes nós somos levados por essas coisas. Mas é necessário nós pensarmos nisso aqui, e por isso a lição é muito oportuna sobre esse tema, né? Sobre a necessidade de pensarmos nesse tema. Porque é uma lição que é oposta ao que muitas vezes se fala por aí. As pessoas falam mais, né? Deus é amor, Deus perdoa, não se preocupe com isso. E nós sabemos que não é bem assim. Mas no primeiro tópico aqui, já a gente vai perceber isso que eu estou dizendo. Então, são alguns passos, né? 1, 2, 3, 4 passos. Primeiro passo, conhecimento. A palavra saber aparece em vários momentos aqui na passagem, né? Aí o autor da lição separou aqui alguns trechos, mostrando no verso 6, ou porventura ignorais, verso 3, porventura ignorais, verso 6, sabendo isso. Depois, sabedores de que, verso 9, não sabeis que, 16, porventura ignorais, irmãos, e diz ainda para conferir outros versículos. Ou seja, a ideia da necessidade do conhecimento. E por que nós estamos frisando o conhecimento? Porque é popular em alguns círculos fazer pouco caso do conhecimento. Por que se faz pouco caso do conhecimento? O importante é a emoção, falando de igreja, falando de religião. O importante é misticismo, o importante é a fé, cega ou não, o importante é fé. Não sabe fé em quê, né? A doutrina cristã do pecado é frequentemente estabelecida contra o cristianismo prático, como se os dois fossem contrários. Ou seja, tem muita gente que acha que cristão não tem que ficar olhando muito para a lei, para certos tipos de coisas, questionamentos. E realmente a gente vai perceber isso, a gente vai falar aqui. Nós não estamos falando do fariseu que começa a coar tudo, né, que começa a cobrar um padrão tão excessivo de lei, de legalismo, que se torna algo assim realmente insuportável, né? Então, nós estamos perdidos. Mas a lei do Senhor, aquilo que é claro, não pode ser ignorado. Muitos ignoram. A verdade é ignorada e a tolerância é exaltada. A compreensão é menosprezada e a credulidade encorajada. E sem doutrina, sem conhecimento, nós vamos crescer sem maturidade. Analfabetos da fé, sem firmeza, sem estrutura. Nós não começamos falando que o pecado é algo que vai insistir contra nós, que é algo que é difícil a gente resistir?
Sem conhecimento, muito mais. Fácil é a gente ser levado para o caminho do pecado. Então, nós precisamos buscar esse conhecimento. Aqui ele diz, claro que, naturalmente, o conhecimento em si não tem virtude. A virtude em si, né, do conhecimento. Não é o conhecer apenas. E traz aqui vários textos, né? Esse primeiro texto, que fala em Tiago, né? Nós estudamos há pouco, Tiago 4, versículo 7, é aquele que fala, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, está pecando? Acho que é, né? Deixa eu olhar aqui rapidamente. Tiago 4, 7. Hã? Oh, Jesus. Fala de novo, Tiago 4,17. Obrigado. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, aqui são textos que falam a respeito do que não é só o conhecimento. Porque muitos conhecem, mas não faz, não pratica. Então a gente vai entrar nesse detalhe, né? Que na maioria das vezes não é falta de conhecimento, é falta de temor de Deus, é falta de colocar o conhecimento em prática. E ele fala depois aqui, sem amor ele corrompe o caráter. Sem obediência ele endurece o coração. Eu vou pedir para os irmãos acharem, vamos ler apenas esses versículos aqui. 1 Coríntios 8, 1. E depois Hebreus 10, 26. E depois 1 Coríntios 8, 10 e 11. Quem achou 1 Coríntios 8, 1, leia para nós. Deixa eu levar o microfone aí para a gente... Som. Esse microfone está um pouco falhando, mas acho que dá. Pode ler para mim. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Sem amor ele corrompe o caráter, né? O saber ensoberbece. A gente percebe muitas pessoas são tão levadas pelo saber e que humilham, desprezam os outros. Hebreus 10, 26. Quem quer ler? Mateus vai levar o microfone. Levanta a mão para alguém que pode ler. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Ele fala sobre o endurecimento do coração, né? É um texto que exigiria aí bastante tempo para a gente estudar, porque aqui está falando não de um crente que perdeu a fé, né? Mas de alguém que teve tanto conhecimento, que conheceu, mas em algum momento ignorou e desprezou, endureceu o seu coração e não merece retorno, né? Mas muitas vezes, até nós como cristãos, sabemos que isso acontece. Se nós temos um conhecimento e começamos a desprezar ele devagarinho, num dia, no outro, quando a gente percebe, a gente está fazendo as coisas, sabemos que está errado, mas persistimos, é como um vício, né? Como uma prática. Então a gente, infelizmente, sabe de tantas histórias, né? A pessoa vive em determinado pecado e, eu sei que eu estou errado, mas esconde e segue diante, né? Segue com o coração duro, e é difícil, né? O outro texto, 1 Coríntios 8, 10 e 11. Quem quer ler? Aqui na frente, ó, Pimael. Porque se alguém te vir que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, eu perdi aqui agora, peraí. Em tempo de ídolo, não será a consciência do que é fraco
induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa de teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ele está falando a respeito da questão, né, de alguém que sabe tanto e que despreza o outro, né? No caso aí do alimento em si, não haveria problema, né? Porque ídolo não existe. Mas para aquele novo na fé lá, aquilo ali era um absurdo, uma pessoa estar se alimentando daquilo, né? E a gente percebe que isso também não pode ser trazido para os dias de hoje, né? Quando você, de alguma forma, se coloca numa postura que você, digamos, fere, né, o seu companheiro. A Bíblia fala que a gente deve estar andando junto com aquele, ensinando e não tentando ser superior a ele. Israel rejeitou a Cristo porque tinha zelo sem conhecimento. Vamos ler mais esses 2 versículos aqui. Romanos 10, 12. Traz aqui para o Abimael que ele vai ler. Romanos 10, 12. Pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos os ricos, para com todos os que o invocam. Se achar superior, né? Nós somos uma raça superior, nós somos um povo superior. Isaías 1:3. A Nádia, lê para nós. E o último, Oséias 4:6. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Pronto. Interessante aqui, a ideia de não conhece, né? Sem conhecimento, zelo sem conhecimento. A pessoa, ela se apega a determinados fatores e esquece outros. Por exemplo, pode estar preocupado com alguns rituais e esquecer do amor. Pode estar preocupado com alguma coisa e deixando a outra que é mais importante. Aí ele chama de que não conhece, né? Sem conhecimento. Então, continuando aqui, nossa posição, nossa nova posição em Cristo e todo o crescimento espiritual estão fundamentados no conhecimento da verdade. Aí há uma pergunta e a resposta aqui está na lição. E o que devemos conhecer? E ele fala, nossa posição em Cristo. Principalmente, se nós estamos falando de batalha contra o pecado, nós precisamos conhecer a nossa posição em Cristo. E qual é a nossa posição em Cristo? Nós somos salvos, nós somos perdoados. E aqui diz, estamos unidos a Cristo em sua morte e ressurreição e, portanto, livres da antiga escravidão do pecado. Esse é o mais importante conhecimento que nós podemos e devemos ter. E é claro, irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus sempre ela é a instrução para nós, ela é a verdade para as nossas vidas. Nos ajuda a tomar decisões, ela nos fortalece na vida, nas dificuldades que nós enfrentamos, e sempre o conhecimento é importante. Sobre esse primeiro ponto, alguém quer nos ajudar? Mateus, pode falar no microfone, por favor. E também assim, o conhecimento bíblico, né, doutrinário, ele é importante não por questão assim, né, da gente aí
Para atrair pessoas, né? A gente está vendo um tempo assim que as igrejas, quando você vai ouvir o testemunho da pessoa e ela fala, eu estava na igreja tal e vim para cá, né? Eu até estava vendo um documentário da igreja de Pinheiros, né? Lá de São Paulo, que não sei se completa 100 anos, alguma coisa, 120, né? Aí o testemunho, né, da mulher que estava numa outra denominação e foi para lá. Então a gente percebe que muitas vezes é o atrativo, né? Claro que lá o atrativo não é só luzes, né? Temos um ótimo pregador, o reverendo Hernandes, que está lá, mas a gente percebe que muitas vezes certas, como você falou, certas igrejas estão tentando ganhar membros a partir do atrativo e deixando de lado o conhecimento. E o conhecimento serve para tudo, né? Como você falou, até a questão da adoração. A partir do momento que eu conheço a palavra, é a forma que eu vou me posicionar para Deus em adoração, os meus cânticos, a minha pregação, tudo está relacionado com esse conhecimento que eu tenho. Mais alguém? Uhum. É isso mesmo. Então vamos no passo 2, rendição. Rendição a Deus. Os cristãos não são dominados pelo pecado. Isso precisa ficar bem claro, irmãos. Há uma diferença entre pecar e ser dominados do pecado. Eu citei aquele exemplo já uma vez, né, que o Nicodemos falou, você vai daqui para Goiânia de carro, vamos supor que de repente fura o pneu em uma ocasião. Não é muito comum acontecer, mas pode acontecer. Agora você vai para Goiânia de carro, né? Chega lá na saída, lá no Graal, fura o pneu, aí chega em, sei lá, Dumont, esqueci até o nome da cidade, Uberlândia, Uberaba, vai furando o pneu. Alguma coisa está errada, né? Tem que trocar esse pneu aí, né? Ou seja, então, se nós vivemos em pecado, o problema então é a conversão, né? Você precisa se converter. Mas a partir do momento que nós somos convertidos, nós pecamos, e muitas vezes, diversas vezes, mas nós não ficamos presos ao pecado. Então aqui o exemplo do pneu, às vezes até não funciona muito bem, porque você vai falar, eu estou igual a esse pneu, né? Está furando toda hora. Mas a ideia não é que fura toda hora. A ideia é mais assim, que nós não permanecemos no pecado, né? Nós buscamos confissão, buscamos voltar para Deus. E não somos rendidos, a ideia de rendido, né? Eu não me rendi ao pecado. Caiu, eu levanto, eu sigo, eu não desisto. E aqui fala, né? O pecado, né, não tem autoridade para nos comandar. Ele pode nos enganar, provocar, ameaçar e usar toda a manobra para nos tentar. Ele nos atormenta, ataca, violenta, mas não reinará sobre nós. Isso nós temos que firmar, porque é a palavra de Deus que diz para nós isso. Então nós não devemos viver e não devemos, digamos assim, aceitar isso. E como que eu não me rendo ao pecado? Me rendendo a Deus. A partir do momento que eu me disponho a me render ao Senhor, a buscar o Senhor, eu estou fugindo, eu estou me afastando do pecado. Devemos nos submeter ao nosso Deus.
Romanos 6, 12 e 13. Oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, os membros, a Deus como instrumentos de justiça. Então, a rendição nos chama a uma submissão ativa e consciente a Deus. Lá no passo 4, vai falar sobre servidão. É bem parecido com esse passo aqui. Então, nós vamos voltar a algumas coisas que estamos falando agora. Rendição, ele fala aqui do corpo mortal. Então, não é apenas o corpo fisicamente. A rendição começa na nossa mente, na nossa vontade, nas nossas emoções. O que nós fazemos com o corpo está relacionado ao que nós deixamos que a nossa mente estivesse se propondo a fazer. Então, nós temos que cuidar. Quando ele diz aqui em Colossenses 3, 5, fazei morrer a vossa natureza, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a malícia. Ele está falando exatamente sobre essa questão da nossa mente. A palavra desejo maligno. Ele está falando desse homem interior. Nós devemos entender que Satanás não pode levar a nossa alma, mas ele tenta esse corpo, né, mortal, tenta nos tentar no nosso corpo, na nossa vida. O pecado não pode reivindicar nossa alma eterna, mas o pecado tenta reivindicar ou reivindicar a nossa vida, o nosso corpo aqui na terra. Um dia nós seremos absorvidos pela vida. 1 Coríntios 15, o corruptível se revestirá de incorruptibilidade. O dia da redenção do nosso corpo. Mas aí, como diz a frase aqui, mas enquanto ainda somos mortais, estamos sujeitos à corrupção. Por isso devemos nos oferecer ao Senhor, a palavra rendição, né? Oferecer ao Senhor como ressurretos dentre os mortos, os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Instrumentos de justiça. É um tema muito oportuno, irmãos, porque a gente vê, como foi dito, muito banalização do pecado, né? Simplesmente um conformismo. Né? Ele é assim mesmo, é o gênio dele, é o jeito dele. Nós temos que tomar cuidado com isso. Quando não leva para aquele lado da doença, né? Ele é assim porque ele tem uma ansiedade, não sei o quê, ele tem um problema. Muitas vezes esse problema é nós não nos submetermos, não nos rendermos ao Senhor. Não há outro problema senão esse. E aqui há a promessa, né? Romanos 6,14, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. O pecado não terá domínio sobre vós. Ou seja, nós estamos livres da condenação do pecado. Quando fala que não estáis debaixo da lei, é no sentido da salvação. Né? Nós não precisamos, não é a salvação não vem pelas obras, mas sim pela graça. Pode falar. Sim. Mas aí como seria esse nos oferecer ao Senhor? Porque quando Deus converte a pessoa, a gente brinca, não é uma transformação maravilhosa que de repente eu não tenho mais vontade de pecar, fazer o que eu, né? É uma caminhada, né? Isso, é a caminhada. O próximo passo fala sobre obediência, ou seja, oferecer ao Senhor é estar buscando esse caminho de santificação na nossa vida. A gente tem uma caminhada. Tem uma caminhada, acredito que todo mundo tem uma caminhada de progresso. Um dia você se volta a fazer alguma coisa relacionada à sua vida, à sua família, à sua profissão. E a nossa caminhada cristã? Qual que é o progresso? Então é exatamente esse ponto aqui. A graça nos liberta
não só das consequências, né, do pecado, mas também nos liberta do domínio do pecado. Isso que é importante dizer. O pecado não terá domínio sobre vós, tanto no sentido de que o pecado não vai nos levar a uma morte eterna, mas também o pecado não terá domínio sobre vós, no sentido de que nós não vivemos sob o domínio do pecado. Como diz assim, a graça de Deus nos liberta do domínio do pecado. É só pela graça de Deus, irmãos. A gente vivendo nesse mundo, de tantas ofertas, é só pela graça de Deus a gente viver assim. Às vezes a gente pensa, né, na nossa família, nos nossos filhos, por que eles vão seguir em frente? Só pela graça de Deus, porque o mundo cada vez mais está conturbado, nos relacionamentos, as dificuldades que a gente enxerga, né? É um mundo cheio de tecnologia, cada vez mais vazio. É assustador as coisas que estão acontecendo por aí, né? Essa história de IA para cá, IA para lá, né? As pessoas estão ficando tudo artificiais, né? A gente sente por isso. Mas não seremos vencidos, por quê? Pela graça de Deus que nos oferece aqui a sequência, a vida eterna. Alguém quer mais discutir para a gente passar para o passo 3? Sim. Aham. Nicodemos. De verdade. Desde a conversão até o momento mais importante, né? Pode falar. Tanto o nosso tempo de devocional com Deus, de oração, como também você está falando, né, de confissão, de oração, pedindo esse auxílio do Senhor, né, buscando meios para que possamos ser melhores, né? A vida é assim, para você buscar, para melhorar alguma coisa, você não tem que se esforçar, e tem que buscar, e tem que entender o que deve fazer. Então, perguntar para Deus, o que eu preciso fazer para ser mais santo? Como você falou, da onde eu preciso escapar dos gatilhos, né?
está fazendo dieta, vai na padaria, ficar olhando a vitrine lá, não está certo isso, né? Então a gente precisa entender que precisamos se afastar destas coisas. A obediência aqui segue nesse mesmo sentido. O propósito da graça nunca foi tolerar o pecado, mas libertar o pecador. Graça não é licença para pecar. Então, nos conduz à educação, à piedade, a uma vida santa. Graça não é licença para pecar. Essa frase aqui é interessante, né? Porque alguém pode distorcer essa verdade, né? Como dizendo que eu estou livre, eu sou salvo, né? Então não tem problema, eu peco mesmo de vez em quando, mas eu volto para Deus, né? Então, a que ponto nós não estamos dizendo, eu sou salvo, eu tenho convicção da minha salvação, e por isso dando permissão para certas coisas. E o texto de Romanos 6, verso 15, fala sobre isso. Ele diz, haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? E a resposta é não, de modo nenhum. Eu estou debaixo da graça no sentido de que eu não tenho condições de pagar, né, de cumprir a lei de forma geral, de toda a lei, mas eu tenho a obrigação de servir, de seguir a lei. Então, nós podemos pensar aqui, ele fala, ou você é escravo do pecado para a morte, ou servo da obediência para a justiça. Não existe neutralidade. Então, o cristão verdadeiro, ele foi liberto do pecado, ele quer e deve servir a justiça. Eu coloquei aqui a frase que está na lição, essa obediência não é forçada, mas é fruto de uma escolha consciente produzida pela transformação interior. E sempre a gente fala isso, né? Que nós não agimos conforme a lei para ser salvo, para alcançar a salvação, mas porque nós somos constrangidos pelo amor de Deus para, assim, termos essa salvação. E quando a gente fala da salvação, é algo bem complexo. Se a gente pensar na salvação, às vezes a gente lembra do amor e da misericórdia de Deus, mas não lembra da justiça. E o que a justiça tem a ver com a salvação? Tem tudo a ver. Porque foi pela justiça que Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Imagina, Deus chegasse e falava, você errou, mas não tem problema não, pode seguir. Que Deus é esse que não liga para o pecado? Um Deus justo, um Deus, ele tem vamos dizer, entre aspas, né, a obrigação de ser justo, de irar-se contra o pecado, contra o pecador. Então nós estaríamos todos mortos. Mas o que acontece? Ele enviou Jesus para pagar o preço. Eu achei interessante, eu estou lendo um livro que fala, falando sobre isso. Ele dá alguns exemplos que é interessante. Por exemplo, se eu devo alguma coisa para o Daniel, e aí eu pego um dinheiro emprestado da minha irmã e pago o Daniel. Ficou tudo bem, não ficou? Estou devendo para minha irmã, mas está em casa, né? Agora, se eu devo para o Daniel e não pago, ou eu roubo o Daniel, e ele vai lá na justiça, entrega que eu roubei, eu posso até dar o dinheiro para ele, mas eu já cometi um crime. Então, não basta Jesus pagar o preço, Deus tem que aceitar esse preço, tem que aceitar esse pagamento. E ele não só aceitou, como enviou o seu Filho para ser salvo. E aí a gente vê a complexidade dessa nossa salvação. Deus não deixou de ser justo por isso, né? Seria injustiça no sentido de que quem deve sou eu, não adiantava outro vir pagar, né? Eu que deveria pagar. Mas Deus recebe essa, digamos assim, essa conta, esse pagamento.
né? Só um justo para nos livrar de todo mal. E isso tudo porque eu estou falando isso? Porque exatamente nos leva a uma obediência, não forçada, mas como fruto dessa escolha, pelo que aconteceu na minha vida, pelo que Jesus fez na minha vida. Nós todos temos essa consciência de que somos pecadores, que somos devedores, que não merecemos a salvação. Acho que uma das palavras que a gente mais fala, não sei se vocês, só eu, né? É misericórdia. Oh, Deus, tenha misericórdia, Senhor, Deus me perdoa, né? A gente fala isso porque a gente diariamente, a todo tempo, está em contato com a nossa natureza de pecado, com a nossa falha, com a nossa intenção. Muitas vezes nós não pecamos, mas nós desejamos, então nós falamos misericórdia, Senhor, porque senão, né, eu não vou conseguir. E graças a Deus por essa misericórdia, que Ele nos deu isso. Então não é uma obediência forçada. 1 João 3, 9 e 10 diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática contínua do pecado, mas ama a justiça e odeia o mal. Não vive na prática do pecado. Alguém quer nos ajudar nesse finalzinho do ponto 3? Obediência. Eu peço para falar no microfone porque está gravado e aí fica com aqueles espaços de silêncio. Então, se puder falar no microfone, fala para fica tudo gravado. O pastor vai ficar bravo comigo hoje. Imagina. Não, é que assim, um comentário que uma certa vez alguém falou assim, que nós temos um cheque em branco com Deus, né, pelos nossos pecados, né? Isso é errado falar, né? Porque quando Deus pagou pelos nossos pecados, nos justificou, foi uma vez só. E quando a gente erra, tem que haver um sentimento no coração, né? Que eu ofendi a Deus, um arrependimento. Isso sim mostra que eu sou um cristão convertido. Porque quando a gente desobedece a Deus, a gente transgrediu uma lei de Deus. Porque a lei serve para mostrar como nós devemos andar, né? Então, assim, dizer que eu tenho um cheque em branco, eu posso pecar toda vez que, né? A graça então barata, né? Faça o que eu quiser. Você não é um cristão verdadeiro, você está se apoiando numa falsa teologia em que, não, Deus é bonzinho, eu vou pecar, é tipo assim, eu vou pecar e depois eu peço perdão, né? Então isso não é um fruto de um cristão verdadeiro. Né? É por isso que é importante a gente conhecer a Bíblia, para quando falar essas coisas, a anteninha levantar e falar, opa, tem alguma coisa errada aí, né? Bem assim, né? Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. Pode falar. Logo já não sou eu, aliás, o 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. O cristão deve lembrar disso, né? Qual que é o propósito? Aí que a gente erra. Qual que é o propósito da minha vida? A gente acha que o propósito da nossa vida é ser feliz. E esse ser feliz é fazer o quê? O que me agrada, o que eu quero. É ir onde eu quiser, é falar o que eu quero. E a vida não é assim. O propósito da minha vida é servir ao Senhor. E claro que eu servindo ao Senhor, eu vou ser feliz. Porque não há caminho melhor do que o caminho de Deus. Mas, para que eu experimente essa felicidade, eu tenho que negar a mim mesmo. Muitas vezes eu tenho que morrer para muitas coisas que são do meu desejo pessoal, mas que vão fazer mal para mim. Ser de santos como eu sou santo. O pecado, ele é docinho, mas depois ele é amargo, né? Então, tem um texto que fala lá em Provérbios que é como pedrinhas na boca, né? Parece que é uma coisa boa, mas não é. E nós precisamos entender como é bom nós servirmos a Deus.
O ponto 4 aqui, o último ponto, para a gente terminar. Servidão. Nossa obediência será uma vida longa de servidão a Deus. E eu gostei dessa parte, que ele fala uma coisa muito importante, irmãos. Devemos servir a justiça como servimos no passado ao pecado, como escravos. E aí ele vai falar várias vezes sobre essa questão. Tem gente que, quando era do mundo, pintava e bordava e pulava e não sei o quê, né? E não tinha tempo ruim, não. Era para acordar de madrugada para pecar, e acordava, gastava dinheiro para pecar, aí vira crente, senta no banco da igreja e não faz nada. É um crente calmo, né? Ou seja, a gente precisa também ser um crente que, do mesmo jeito que eu servia no mundo, agora eu vou servir para Deus. Eu acho que já contei, eu não lembro se contei, uma vez que uma professora que era da igreja me convidou para dar não era uma palestra, uma devocional lá na escola. E na igreja, eu nunca tinha ouvido a voz dela. Na igreja lá de Séries também, coitada da igreja de Séries, não assista esse vídeo. E ela me chamou, né? Ela falou, nossa, ela fala, né? Eu pensei. E eu chego lá, a mulher era uma líder da escola, uma escola gigante. E ela levantou, e as crianças, e aquele povo, e todo mundo obedecia a ela. E eu fiquei assim, poxa, na igreja não pode dar nenhuma aula na escola dominical, mas ela, como professora, e como tinha um talento, sabe aquela pessoa que tem talento com o público? Né? Tem outro exemplo lá em Itapeva, de um rapaz que agora eu vou falar todo mundo lá, agora vou para Itapeva. O rapaz é presidente da Câmara, agora atualmente não é, e trabalha, e fala com todo mundo. Na igreja, senta no cantinho, não faz nada. Um dia eu conversei com ele, eu falei, você precisa se envolver aqui também. Que habilidade é? Vai em São Paulo, fala com o governador, e vai não sei o quê, e arranja 1 milhão para Santa Casa. Fala na igreja. As pessoas nem sabem que ele é da igreja, muitas vezes. Então, irmãos, nós pecamos nisso, né? E eu estou falando de coisa boa, mas muitas vezes tem essa parte do pecado, né? Infelizmente, tem pessoas que para pecar é uma beleza. Marca 5 horas da manhã e vão lá para, não sei, para o estádio tal, e fazer isso, depois sair para lá, não sei. Mas marca para a gente encontrar, para fazer uma reunião de oração. Ai, estou com uma dor, saiu uma dor aqui, a dor ali, né? Para vir ajudar no bazar, né? Para vir ali. Às vezes a gente não tem essa disposição para certas coisas. E falta e não se compromete. E aonde vem esse ânimo? É de Deus, irmãos. Não é esperar o pastor animar o povo, que às vezes o pastor é mais desanimado que a igreja. Então, cada um precisa buscar, nessa luta, a graça de Deus para servir ao Senhor. Porque nós, como crentes, nós devemos servir ao Senhor. E vamos lá, então. Aqui ele fala, considerai-vos mortos para o pecado, e agora, oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça. Então, nossa posição em Cristo vai determinar a nossa prática. Maldade para maldade, justiça resulta em nosso progresso, cada vez mais crescente. É impossível manter-se no mesmo nível espiritual e moral anterior. Todos estão mudando de um lado para o outro, ou se afundando no pecado, ou progredindo para Deus. Então, se eu saio do pecado, eu estou progredindo para Deus. Se eu não estou progredindo para Deus, a gente tem que colocar em dúvida se você não está indo para um lado que não é o lado de Deus. E nós devemos, então, ser diferentes, servirmos a Deus. Vamos concluir? Alguém quer falar dos pecadores aí? Tá bom, eu falei demais já, né? Tá bom, de exemplo. Pode falar, né? Como a gente está lidando aqui com Paulo, né? Ele mesmo coloca, né, uma condição dele quando ele conversa com Deus, né, e Deus vira para ele e diz, né, a minha graça te basta. Eu acredito que é uma aplicação, né, para a conclusão da revista, né?
Muitas vezes nós chegamos ao pontos de nossa vida, no nosso caminhar, né, que muitas vezes a gente começa, mas ou eu estou desanimado, ou o pecado está vencendo, ou algo está desencontrado na minha vida. E muitas vezes nós esquecemos de olhar para o alto, né? Paulo começa a olhar muito o que estava acontecendo, ele coloca o espinho na carne, né, como um detalhe, né, vamos pôr assim, da vida dele. E a gente entende que nós também temos os nossos espinhos na carne, vamos considerar assim. E a condição de Paulo neste momento foi ouvir a voz de Deus. E nós temos a palavra de Deus, né, nas mãos para ouvir a voz dele, né? E aí caminhar com a igreja, né, para que cada um se fortaleça, né? Verdade. Na conclusão aqui, nós somos encorajados à perseverança na luta contra o pecado. Então, a lição serviu para isso, tá? Você vá para casa, você não guardou os pontos, os passos todos, mas a ideia é que você seja encorajado em perseverar na luta contra o pecado. A mensagem que Deus quer falar para nós hoje é: cuide da sua vida, não dá moleza. O pecado, já quando a gente não dá moleza, ele já está atrapalhando, né? Então, não vamos dar moleza. O cristão é chamado para render-se e entregar-se ao Cristo. Então, olha como uma coisa está ligada à outra. Eu me afasto do pecado e eu busco a Deus. Como que eu vou me manter em Deus? Não deixando de servir a Deus, de pensar em Deus, de orar, de buscar o Senhor. Andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, enquanto eu busco andar no Senhor, enquanto eu participo da igreja, enquanto eu tenho esses momentos com Deus, eu vou me afastar daquilo que é pecado. Aí eu lembrei do Daniel, né, e pus essa frase aqui, essa dinâmica, a palavra dinâmica. Essa é a dinâmica bíblica da vitória cristã. Falei do Daniel porque ele gosta da palavra dinâmica, né? Fé consciente, instruída e determinada, sustentada pela graça de Deus. Agora eu vou sair, eu vou batalhar, eu vou lutar, eu vou vencer todas as coisas. Não. Agora eu saio pensando como é difícil a vida, como eu sou pecador, como o pecado vai me incomodar. Mas eu saio buscando a graça de Deus, sustentado pela graça de Deus. Aplicação. Vivamos estes passos com humildade, reconhecendo nossas lutas internas, mas com plena confiança na vida no Espírito, conforme a promessa de Romanos 8, 10 e 11. Agora nós vamos ter que ler Romanos 8, 10 e 11 aqui. Romanos, capítulo 8, verso 10 e 11. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo, Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém, irmãos. Que Deus assim nos abençoe, né?